que a pessoa teve um derrame. Também não dá para perguntar, olá, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Angelita? Tudo bom, Angelita? Deixa eu te perguntar uma coisa, você teve algum derrame? Não dá para fazer isso, né, galera? Né? Ô, Mariellen, tudo bem? Nossa, tô percebendo que você tem um rosto meio estranho. Você teve derrame? Ah, não. Ah, tá, desculpa. Não, é só para saber se você converge ou não. Pelo amor de Deus. Se vocês fizerem um negócio desse, eu falo, devolvo o dinheiro e falo, não, ele nunca foi aluno meu. Tá? Descadastro vocês de tudo. Beleza? Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer a mesma coisa. Olá, Mari, tudo bom? Então vamos escolher a armação? Mas você já está pensando na lente que você vai oferecer, porque esse cliente ele é presbita. Aí você vai lá e mede DNP de longe e mede DNP de perto. DNP de longe, 32. DNP de perto, 29,5. Qual a diferença de 32 para 29,5? 2,5, correto? Então você sabe que esse cliente ele converge 2,5 milímetros. E se você faz essa medição antes e você descobre que esse cliente ele tem 32 para longe, ambos os olhos, e ele tem 30 no olho direito, 30 no olho direito e 32 no olho esquerdo. Isso quer dizer que esse cliente ele não converge do olho esquerdo. Percebe? Mas a grande sacada de tudo isso é que vocês vão estar sabendo disso antes de oferecer um progressivo. Às vezes esse cliente nunca se adaptou com o progressivo. E você mata a charada logo no início. Se esse cliente tiver convergência de 4, tem gente que converge 4. E aí? Aí o progressivo que a gente vende, ele só é descentrado 2,5 milímetros para perto. Aí esse cliente ele vai te dizer, dona Celina, me diz uma coisa, esse óculos que a senhora está usando sempre teve uma boa adaptação? Gente, ela vai dizer para você assim, olha, Andres, você sabia que isso sempre foi uma tortura para me adaptar? Você já sabe por quê. Porque aquela criatura converge 4 milímetros. E ela está tentando enxergar com algo, com uma lente que converge 2,5 apenas. Então, toda hora que ela olha para perto, ela olha fora do campo de perto. Só que o nosso olho é tão mágico, a gente tem uma capacidade de adaptação, de acomodação no nosso olho, né? Que acontece o quê? A gente acaba usando o óculos desse jeito. E é mais ou menos o seguinte, é ruim com ele, pior sem ele. Quem usa óculos, e eu aos poucos estou percebendo, né? Esse óculos, eu uso ele para dirigir. Quando eu vou dirigir, eu uso esse óculos. Eu adoro, esse é uma lente Drive Safe, sensacional a lente. Mas com 43 anos, eu comecei agora a perceber que eu tenho que afastar um pouquinho o braço para enxergar para perto. E galera, até um óculos riscado com bombril, para quem não enxerga para perto, tá valendo. Porque assim tu não enxerga mais nada. E aí tu estica o braço desse jeito e o braço já ficou curto. Então, mesmo que esse cliente ele tenha uma convergência de 1, né? E quem converge menos? Míopes tendem a converger menos. Entre maior a miopia, normalmente é menor a convergência. E hipermétropes é o contrário. Entre maior a hipermetropia dele e entre mais avançada vai sendo a idade, mais eles vão convergindo. Mas, Andrés, a vida inteira a gente vendeu progressivos descentrados. Sim, mas é aquilo que eu falo para você. A maioria das pessoas converge 2,5 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, e tá tudo bem. E aquela pessoa que converge 4, tá lascado. É aquela pessoa que fala assim, cara, não me adapto. Não me adapto. Eu tenho que usar 2 óculos.
E aí você faz e refaz o progressivo, e faz de novo, e vai no médico, e volta para a ótica, se ajusta o óculos, deixa ele assim, faz de tudo e não enxerga. Diga. Eu tive um problema um dia, esses dias, com um grau bem forte, Hum. 7,5 para longe e alguma coisa para perto. Já mudei 2 vezes a lente. Daí eu tô achando que pode ter sido esse problema aí. Agora, como fazer essa medida de perto, que eu nunca fiz? Você tem A gente pupilômetro na só tira loja? de longe e acabou. Mas tem o Tenho, pupilômetro? Então, tenho você sim. coloca o pupilômetro no símbolo do infinito. No símbolo do infinito, você mede para longe. Aí depois você tem que girar aquele reloginho que tem no pupilômetro. Você pode mudar ele para 35, 40, não vai fazer muita diferença, tá? Tem gente que gosta de brigar, não, porque é 35, não, porque é 40. Eu sempre medi a 40, nunca tive problemas. Tem gente que mede a 35, tá tudo bem. Só não dá para fazer mais ou menos do que isso. Aí quando você gira para 35 ou 40, você vai lá e mede de novo. Aí você vai medir a DNP de perto. Depois é só você fazer a diferença, pegar a calculadora mesmo. Tá? Poxa, o cliente tem 33. Menos a DNP de perto, vai dar o resultado da convergência dele. Pronto. Celina? Só um minutinho, Celina. Oi, o que eu quero falar é o seguinte: tem muitas pessoas que têm aquele pupilômetro que dá automático a diferença da convergência de longe para perto. Aí aqueles aparelhos não adianta, porque ele dá automático os 2,5 para todo mundo. O correto, eu pelo menos sempre fiz pego a medida de perto. Quando a pessoa tem uma diferença de convergência, digamos assim, que converge 3, 3,5, aí se ele não tem dioptria, para longe ou é muito pouca dioptria, eu deixo descentrado de longe e monto pela de perto. Eu pego a de perto, somos 2,5, aí a pessoa se adapta. Eu fiz vários testes e dá certo. Tá. Por que dá certo? Eu vou ir falando Oi? com você. Só um minutinho. Oi? Por que dá certo? Já se Porque daí, perguntou? por que dá certo? Porque daí o cliente que ele precisa para perto, para leitura. Se eu coloco o corredor, que quando ele vai olhar para perto, a leitura vai ficar centralizado. Se ficar descentralizado de longe, ele tem aí uma meia dioptria ou plano, às vezes, não vai interferir se eu deixar o multifocal dele descentrado de longe. Eu tenho que deixar centrado para perto. Então, eu faço a medida de perto e somos 2,5. E tem dado certo. Tá. Agora, se a pessoa tem uma dioptria mais elevada para longe, aí não, né? Porque daí complica, você não pode prejudicar a visão dele de longe. Tá. Eu estou tentando buscar, eu tive que formatar. Em uma semana, formatei meu computador 2 vezes. Que beleza, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Conseguiu entender o que eu quis falar? Sim, sim. Tem muita gente. Assim, vamos ver se eu consigo explicar para vocês sem mostrar nenhuma imagem. DNP de perto mais 2,5. Uhum. Tá? Por que nós fazíamos isso antigamente? Primeiro, porque era a única forma da gente acertar o campo de perto em pessoas que tinham convergências diferentes. Sim. Ok? Era por isso que a gente fazia isso. Quando a pessoa ela sai do campo de longe e ela vira presbítera, ela só vai fazer o óculos porque realmente ela percebeu que já não dá mais aquele óculos de longe que ela tem, não administra mais o campo de perto. Então ele vai na ótica, ele vai no médico dizendo: doutor, não estou mais enxergando para perto. Então a maior necessidade naquele momento é de perto. Por causa da necessidade de perto, os óticos antigamente sacrificavam o campo de longe. Tentem lembrar de uma coisa, gente.
Toda lente multifocal, ela tem uma cruz de montagem, correto? Uhum. Aquilo ali é o centro óptico da lente. Se você pegar aquele centro no lensômetro e mexer para os lados, você vai ver uma pequena variação. Uma descentração. Quando você dá uma descentrada, você sacrifica o campo de longe para melhorar o campo de perto, você provoca uma sensação ruim para o cliente. Só que naquele momento, a atenção dele, ela é voltada para onde? Para o perto. E a maior necessidade dele é o perto. Vocês sabem esse negócio de se adaptar de 15 dias? Hoje já ninguém mais usa, acho que 15 dias, né? Mas por que as pessoas se falavam isso há 50 anos atrás? Porque as pessoas sabiam que dependendo do dioptria do cliente, você ia provocar um prisma. Você pode induzir prisma, mesmo com progressivo, quando você descentra o centro geométrico do olho dela com relação ao centro da lente. E quanto tempo que o nosso cérebro demora em assimilar ou em se acomodar? Foi descoberto que entre 10 a 15 dias. Então, o que acontecia? Quando eu tirava o centro, a cruz de montagem da tua pupila, você já me trazia um desconforto. Mas para perto ficava muito bom. Muito bom. E aí, o que eu falava? Celina, dona Celina, esse é um período de adaptação. Em torno de 15 a 20 dias, você vai se adaptar. Mentira. Mentira por quê? Na verdade, era o tempo, era o que tinha naquele momento para fazer. Não tem uma palavra que fala é o que temos para hoje? Há 30, 50, 60 anos, era o que tinha para um momento. Não sei quem que tem mais de 30 anos aí de ótica e quem já montou óculos. Mas antigamente, o montador, até para ajudar, todo progressivo ele se montava inclinado. Alguém já viu isso? Já ouviram isso alguma vez? Toda hora que você ia montar o óculos, o montador ele fazia isso. Ele já montava, ou seja, ele sacrificava a linha de montagem para melhorar a convergência do cliente. Aí o cliente reclamava de longe? Reclamava. Só que a gente falava o quê? Mas como que tá de perto? Ah, mas de perto tá bom demais, rapaz. É que é multifocal, vai demorar 15 a 20 dias para você se adaptar, mas isso era um tempo que o cérebro demora para você se acomodar. Então, assim, era o que tinha para a época. Por que a gente não faz mais isso? E eu, no curso, no Master, eu falo muito sobre isso. Por que hoje, eu particularmente, não considero isso mais uma saída? André, Oi. eu já recebi óculos com aquela linhazinha meia torta. E também aqueles panoptique. Prejudica? Se for... Gente, todo óculos tem que ter uma linha de montagem, tá? Ela é horizontal. Se ele está fora da linha de montagem, você tem que conferir o eixo. No caso, um panoptique, um flat top, um Biovis, não sei como que vocês chamam na região de vocês. Panoptique. O panoptique, ele é montado pela película, viu? Isso, às vezes a película tá meio torta e aí o cliente acaba reclamando. Aí você precisa de ver como que foi feita essa lente, né? Se ela está no eixo cravado, mas torto não pode ficar. Uhum. Torto não pode ficar. Então, só finalizando, por que hoje o ideal é não fazer mais isso? Inclusive, até no vídeo eu falo assim, eu considero hoje uma gambiarra, porque hoje a tecnologia chegou. Hoje existem lentes que vão proporcionar você montar o óculos na linha de montagem, na cruz de montagem, e você gerenciar o campo de perto. Até de 5 milímetros. Até 5 milímetros. Você pode montar um multifocal sem convergência? Pode.
Mas você tem que saber qual o progressivo que você vai fazer. Então, é que infelizmente ninguém é muito antigo aí no ramo. Gente, eu peguei aquela fase que o cliente ele chegava na loja, ele falava assim: eu não quero plástico, hein? Hã? Plástico? Não quero plástico, eu quero vidro, hein? Em 1991, a galera chegava na loja e falava assim: eu não quero plástico. Mas eu não trabalho com plástico, eu trabalho com acrílico orgânico, é uma resina especial. Deus me livre, o médico já falou para mim que aquilo ali faz mal para o olho. Os médicos falavam isso naquela época, gente. É 1991, não estou falando de 1700 alguma coisa. Naquela época, os médicos já falavam e condenavam o CR39. E aí, se você for analisar e estudar profundamente as diferenças ópticas do cristal Krau e do CR, não é que eles estavam certos? É meio tendencioso, mas era verdade. Porque a qualidade de você usar uma lente em cristal, gente, para quem já usou cristal na vida, eu já usei cristal, é qualquer coisa de sensacional. A qualidade óptica de quem usa um cristal é muito melhor de quem usa CR39. Então, tinha uma queda de qualidade? Tinha. Só que os oftalmologistas antigões, né, aqui jurássicos, eles não entendiam dessa maneira e eles entendiam que era daquele jeito mesmo. Então, eles desciam o canhão. Desciam o canhão. Até no ano 2000, tinha um oftalmologista que receitava cristal endurecido para criança. Quem já ouviu um médico falando assim, não pode colocar Trivex, não pode colocar policarbonato, nem CR. Cristal endurecido, que é a melhor coisa que tem para os olhos. Tinha médico que falava isso para o cliente. Aí a criança, 4, 5 anos, 7 graus de hipermetropia, você ia fazer o quê? Você tinha que convencer muito o cliente para ele poder usar. E o pior de tudo, que qualquer dor no olho era o plástico que você colocou nele. Então percebem como as coisas elas vão mudando? Hoje o cristal ninguém mais nem usa. Quem está entrando no ramo agora nem sequer passou por esse processo. Aí ele escuta assim, de vidro, cristal, tinha lente disso? Tá de sacanagem. Não, era assim mesmo. E a surfaçagem é a mesma coisa. Né? Eu estive lendo a história lá atrás da ótica, e os óticos antigos, vocês sabiam como eram fabricadas as lentes, né? Na mão. Na mão. Ele lixava a lente na mão. Quando surgiram os primeiros jacarés, né, que foram os primeiros maquinários, né, que você usava manualmente para fazer a surfaçagem, tinha ótico que ainda preferia fazer as lentes na mão. Olha que louco isso. Tinha gente que condenava os equipamentos, que não tinha a mesma precisão. Olha isso. Não, na mão eu consigo fazer a mesma curva. Ele lixava. Aí ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias lixando uma lente, galera. Não vou tão longe assim. Há 25 anos atrás, eu já fiz fio de nylon, sabe com o quê? Com a lima. Lima. Eu limava toda a lente. Tinha gente que usava serra. Sabe aquelas serras amarelas? Tinha gente que começava a pegar a lente no meio. E era assim que faziam fio de nylon antigamente. Era na lima. Eu fiz na lima. Eu fiz na serrinha. E eu ficava fazendo... A canaleta era feita na serra, na mão, galera. E quando surgiram os equipamentos novos, você só colocava a lente lá, era muito louco, eu achava isso sensacional. Aí ficava lá. Acabou.
Tinha ótico que falava assim, eu ainda prefiro fazer na mão, que fica melhor. Aí fazia o quê? Vai na mão. Demora 3 horas para fazer o nylon, mas faz na mão. O outro faz em 30 segundos. Não, porque gira a lente e eu tenho controle. E... É assim. Então percebem como as coisas elas vão mudando? Elas vão se modificando. A gente precisa de acompanhar essa evolução. Dá para usar algumas coisas que se usavam anteriormente? Sim. Mas a gente tem que ter em mente que vai ter gente que está usando a evolução. Continua usando. Eu vejo muito ótico antigo, inclusive esses dias eu vi até uma matéria num site de um ótico muito conceituado e um professor de ótica que ele estava defendendo a questão de DNP de perto mais 2,5. Eu montei óculos, cansei de montar óculos na mão com DNP de perto mais 2,5. Que não tinha outra saída, galera. Não tinha. Hoje tem. Então eu preciso de utilizar isso. Eu preciso de dar para o meu cliente um conforto, tanto para longe como para perto. Tá? Mas, antes de tudo, veja se aquele cliente é um problema em potencial. E como você faz isso? Agindo preventivamente, medindo DNP de perto, DNP de longe. E você vai saber com quem você está lidando. Aí você pode até perguntar para o cliente, ele fala assim, olha, às vezes a melhor coisa é 2 óculos. E tá tudo bem. Aí você vende uma lente de R$ 1.500 e o cliente não se adapta. E a gente refaz a lente e não sabe o que está dando de errado. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Quem já ouviu falar da lente chamada Solamax? Levanta a mão. Quem já escutou falar do Solamax? Todo mundo já ouviu falar do Solamax. E o SolarOne? Também. Quando lançaram essas lentes, eu trabalhava em ótica. E eu fazia palestras do SolarOne e o Solamax. Mas eu tive acesso à estrutura geométrica do desenho deles. E quando você vende, não sei se vocês sabiam, ou se vocês sabem disso, mas um SolarOne, ele é ideal para baixas dioptrias e principalmente para míopes. Porque míopes, eles preferem maior campo de longe. Míopes presbitas. Míopes presbitas preferem, mesmo sendo presbitas, eles preferem melhor um campo de longe. E hipermétropes, eles têm mais necessidade de enxergar para perto. O Solamax é um multifocal assim. Ele era assim. Quando você vendia o SolarOne, detalhe, o SolarOne era bem mais caro, tá? Só que a gente tinha uma tendência de falar assim, lançamento, tudo novo, não sei o quê, o SolarOne, é revolução do mercado. Tá bom. Quando você vendia um Solamax, você fazia isso aqui para o cliente. Olha o campo de perto, como é largo, embaixo. Aí você vendia um SolarOne, você fazia isso daqui. Você aumentava o campo de longe e diminuía o de perto. Isso funcionava com quem? Quando era míopes, ou clientes com adição 1, 1,25, 1,5. Após o 1,5, ele ia te encher o saco. Se um cliente tivesse adição 2, se você troca ele de um Solamax para um SolarOne, você está lascado, você vai ter problema. Me pergunte por que eu sei disso. Porque cansei de fazer testes. Quem já ouviu falar da famosa Varilux Panamic? Levante a mão, por favor. Ah, obrigado. Sim. Panamic, que morreu, né? Morreu, não existe mais. Finada Panamic. Eles tiraram a Panamic. Por que tiraram a Panamic? Eu me lembro, estive no lançamento da Essilor quando lançaram essa lente. Panamic era a visão panorâmica.
é visão dinâmica. Me lembro até agora do comercial. Era aquele atleta, né? Atleta de atletismo. Ele ficava assim, no chão, tipo, pronto para correr, e aí ele olhava para os lados. Olha que louco, ele fazia assim. Visão panorâmica. Aí ele olhava para baixo, visão dinâmica. Varilux Panamic. A lente, pronto. Aí, porra, no outro dia saí igual um louco vendendo Panamic. O que a gente fez? Nós chegamos, liguei para todos os clientes que usavam lente Varilux Comfort. Eu falei assim, vocês têm que vir, aproveitar o lançamento do Varilux Panamic, que é sensacional, vocês vão ter um desconto. E começamos a vender adoidado Panamic para quem usava Comfort. Pensa na cagada que eu estava fazendo. Esse aí não tem como falar outra coisa. É cagada com K. Não é nem com C. É aquela grande, gigante. Sabe aquelas letras que tem em cidade, entrada de cidade, aquelas letras gigantes? Mas foi uma cagadaça geral. Mas essa lente é uma merda, não consigo enxergar. Olha, me lembro, se eu fechar os olhos e começar naquela época, eu lembro dos clientes vindo reclamar. Eu lembro do meu patrão falando assim, quantas vezes não falo para você esperar o lançamento, ver o que vai dar para você vender. Mas você quer vender tudo na hora. Tudo que é lançamento. Você quer vender não sei o quê. Aí a cagada. Eu me lembro que devem ter sido assim uns 30 clientes que a gente trocou. Dos 30, só ficaram míopes, que foram 5. 25 tivemos que trocar a lente para o Comfort de novo. E aí que eu saquei essa parada. Anos e anos depois, quando comecei a trabalhar na indústria, fiquei sabendo que o Comfort, ele é isso. O Comfort é igual ao Solamax, tá? Só para ficar registrado. E quando você vendia um Varilux Panamic, você fazia isso aqui com o cliente. Cagava tudo para quem era um presbítero hipermétrope. E se você fizer uma pesquisa dentro do teu negócio, você vai ver que 90% dos presbíteros que fazem óculos com você são hipermétropes. Pergunta para mim se no Japão se vende Varilux Comfort. Não! Porque aquele treco só funciona direito para hipermétropes presbíteros. E no Japão, 80% da população ela é míope. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Desenhos de progressivo? Gente, quando eu fazia, meu gerente me acompanhava, porque rolava um boato que estava boicotando as AIS na época, né? Mas não. Na verdade, eu tinha liberdade. E sempre me orgulho disso, que a empresa ela me permitiu falar a verdade. Passei uns 2 anos falando um monte de besteira, mas depois que eu descobri a verdade, eles permitiram eu fazer isso. Então, assim, vejam só como que os desenhos de progressivos, eles influenciam também na nossa adaptação. Aí, o Panamic não deu certo, tanto que morreu, coitado, e aí eles lançaram quem? O Físio. Aí vocês acham que o Físio é o quê? É o Panamic, galera. É o Panamic. Vocês acham que depois de investirem trilhões e trilhões em desenhos e em pesquisas, eles enterraram o Panamic? Não. Não. Alguém lembra do anti-fatigue? Uhum. Aí vocês acham que aconteceu o quê com o anti-fatigue? Ah, deixa, besteira, gastamos não sei quantos trilhões aí nessa lente, morreu porque não deu certo no mercado. Ninguém gostou. Eu gostava. Mas meu colega aqui de vendas usou isso daí, disse que ficava tonto, foi vomitar até. Falou, não, eu não vou usar essa merda, porque ele tinha um pouquinho de variação, o anti-fatigue. Aí eles tiraram o anti-fatigue do mercado, porque não deu certo. Eles lançaram quem? Agora? Com um novo nome? Não sei.
Qual foi a lente que eles lançaram? Eles aposentaram o anti-fatigue e veio qual? Quais são as lentes aí que era aquela lente roxa, que também deu merda no AR, ninguém gostava do roxo deles. Poxa. Aizen. Aizen, obrigado. Aizen. O Aizen é um anti-fatigue, galera. Vendido com nome diferente. E aí, Honda? É duro isso, né? É complicado essa parada. É. E aí, pensa no que eu vou falar agora. Quantos de vocês sabem que tipo de filtro vocês vendem no óculos de sol para o cliente? Vocês sabiam que existem 4 tipos de filtros no óculos de sol? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4? Eu explico isso ainda no curso, hein? O conhecimento está lá. Eu explico isso no curso. Não cheguei lá ainda. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês venderem um nível 4 de óculos de sol para um motorista, você está condenando a vida dele. Vocês sabiam disso? Que você está dando 90% de chance dessa pessoa bater o carro? Porque é proibido você vender um óculos de sol nível 4 para um motorista de ônibus, para um motorista, para quem usa o óculos para dirigir. E aí? É louco isso, né? E no curso eu falo sobre isso, sobre a incidência de UV que nós recebemos e quais são os índices. Cada óculos de sol ele teria que dizer para vocês o seguinte: esse óculos é nível 1, esse óculos é nível 3. E aí, por isso que ninguém se pergunta. Aí eu vou perguntar mais uma vez. Quem já ouviu falar que existe uma tonalidade de lente 1, cinza 1, cinza 2, cinza 3 e depois vem o black? Black total. Faz sentido? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim. Quem lembra do Ray-Ban? Ray-Ban 1, tinha o Ray-Ban 2, Ray-Ban 50 e depois vinha o G15. Então, quando você tem cinza 1, cinza 2, cinza 3, cinza 4, você acaba de saber quais são as tonalidades apropriadas para cada um deles. Um cinza 4, que seria o black, esse é uma lente que é proibida. Se vocês venderem um óculos desse e um consumidor final souber que você vendeu isso para ele dirigir e ele matar alguém, vocês são culpados disso. Sabiam disso? Mas as indústrias não fabricam óculos com esse nível? Sim. Solar. Black? Não. Fabricam? Sim, não, fabricam, mas não é tipo assim, porque ela é muito escura, ela é extremamente escura. Quem já usou um cinza black? Eu já usei cinza black. Tem cinza black, tem marrom. Com 4 tonalidades. Tem marrom com 4 tonalidades. Tem o cinza com 4 tonalidades. E aí você tem o verde com 4 tonalidades. Que são as cores que a gente utiliza. Né? Então, em que momento eu vendo? E olha, fora isso, tem as cores que a gente vende, né? A gente vende óculos de sol com grau, não vende? Uhum. E em que momento você teve na cabeça o discernimento de falar assim, mas o senhor vai para onde? Para neve? Eu queria um óculos clarinho. Tá louco. Vocês sabiam que na neve, não sei se alguém já foi na neve, né?
E se você não foi na neve, tá tudo bem também. Porque se você vai na neve com um óculos que não seja ou polarizado ou nível 4, você vai sair de lá com queimaduras terríveis. Ou seja, você corre a chance de voltar bem ferrado na região ocular nossa. Por isso que a galera já te coloca uns óculos todo malucos, né? Que são óculos nível 4, ou a grande maioria, para não falar 99,9%, são polarizados. Né? Mas não é aquele polarizado que às vezes você compra que parece mais um nível 2, né? A Segmente, se não me engano, vende até um mostruário, já viram? Com várias lentes. É um mostruário branquinho, aí eles chamam de Oftal. Oftal 1, Oftal 2, Oftal 3 e Dark. Cada lente dessas tem o seu propósito. Tá? Cada uma delas serve para uma finalidade. E é importantíssimo que vocês saibam disso. Né? Para que vocês mostrem cada vez mais para o cliente de vocês que ele está lidando com um profissional da área de saúde visual, né? Não simplesmente um vendedor. Né? Então, para que eu utilizo, por exemplo, marrom? Eu não sei se vocês sabem, mas o marrom é a cor ideal para você oferecer para míopes. Tá? O marrom ele é muito bom para míope. Não sei se vocês sabiam, mas o marrom ele é a lente que mais filtra a tonalidade do azul. Ele aumenta muito bem contrastes e por isso que é utilizado para esportes ao livre, jogar golfe, enfim, esses esportes na grama, dá para usar muito bem e tem até um efeito relaxante. Eu, particularmente, eu não indico, Andrés, tá? Não indico marrom para hipermétropes. Para quem que eu indico o hipermétrope? O verde. O verde é uma cor ideal para hipermétropes. Também permite uma percepção clara das cores. Não tem o verde ele já começa a alterar um pouquinho as cores. O marrom não faz isso. Mas o verde pouca coisa. Tá? Mas também, assim, para quem tem pratica esportes náuticos, está constantemente na praia, constantemente na piscina, o verde é o ideal. Que seria o cinza e o verde, né? O cinza, não sei se vocês sabem, mas o G15, aquele G15 da Ray-Ban, é cinza, não é verde. É louco isso, né? É tanto que no próprio catálogo da Ray-Ban você escreve lá, cinza G15, que é um verde acinzentado, vamos dizer assim. Mas o G15 é a cor de todos. É a cor que menos altera cores. Na verdade, ela não altera as cores. É a cor que você pode utilizar para dirigir. Altamente recomendado para dirigir. Tranquilamente. Ela tem uma tramitância de luz também muito boa. Ou seja, ela não há uma queda de visão quando a pessoa utiliza uma lente dessas. Aí, fora isso, você vai ter os amarelos, né? Que é para você dirigir. O amarelo, eles alteram drasticamente as cores. Então, não é um óculos para dirigir de dia. Ambientes nublados, chuvosos, inclusive à noite, dá para utilizar eles tranquilamente. Né? Então, assim, nós analisamos aí 4 cores que vocês podem aí utilizar tranquilamente. 4 cores. Né? E as categorias que nós acabamos falando. Só para vocês terem uma ideia. O cinza 1 ou marrom 1, ele tem uma absorção de luz de 20% a 50%. Só para vocês terem uma ideia. Quando você parte para o cinza 2 ou marrom 2, né? Ou um Ray-Ban 2, o Ray-Ban 50, inclusive, né? Você já passa por uma absorção de luminosidade entre 50% a 80%. Na categoria 3,
que seria o G15, o cinza 3, o marrom 3, você já vai até 92%. E a categoria 4, galera, ele te restringe consideravelmente. Se você passar num túnel, você não enxerga nada. Num black, tá? Num marrom dark, você não enxerga nada. Tá? Porque tem todo um processo da abertura da pupila, que ele é retardado, então você tem algo que os especialistas chamam de cegueira temporária. Tá? Eu gostaria que ninguém fizesse o teste, tá? Porque eu já fiz. Tá? Já usei muita lente marrom, black total, marrom dark, para ver isso daí. Então, isso é nível 4, única e exclusivamente para quem vai para neve, o cara vai ficar no alto mar, com o sol estalando lá, montanha, esportes aquáticos, enfim. Mas nem sequer para o dia a dia. Que louco isso, né? Se você procurar qualquer... Se você vai... Tem um documento do Inmetro, inclusive. Do Inmetro, não. Da ABNT. Que ele fala, inclusive, sobre esse tipo de coisas. Tá? Então, apenas para vocês ficarem cientes sobre as questões de cores. Que até nisso, você precisa de ter um cuidado. Você imagina falar para o cliente... Celina, me diz uma coisa. Esse óculos você vai usar eventualmente para quê? Por que eu te falo isso? Você sabia que existem 4 níveis de cores? E tem um, principalmente, que eu não poderia te vender, inclusive até para dirigir num dia ensolarado. É mesmo? Uma época nos solares da Mormai, na caixinha vinha essas instruções sobre os níveis e para que servia. Oh, que Acho que legal. agora nos últimos não vem mais, mas uns 2, 3 anos atrás, em toda a caixinha do óculos da Mormai vinha as informações. Inclusive a BNT, as regras. Super legal isso, né? Eles são obrigados, tá, a fornecer essa informação. Só que quando você especifica, né? Por isso que todo mundo faz no nível 3, né? Todo mundo faz no nível 3, né? Todo mundo é G15, nível 3, tá bom. Usa para dirigir, não se compromete, não dá nenhum tipo de BO, nada disso. Então tá tudo bem. Tá? Então, assim, alguém tem alguma dúvida com relação às cores? Alguém teve alguma dúvida com a explicação que eu acabei de dar? Se alguém tiver dúvida, a hora é essa. Ou então espera o módulo lá, que vai ter o módulo que eu vou falar. Tá? Inclusive, olha, eu recomendo fortemente que você comece a postar dentro da tua cidade, no teu Facebook, os níveis de UV que se encontram. Tem lugares no Brasil que o nível de ultravioleta... Você vê alguém falando sobre isso? Não. As pessoas só falam do quê? De câncer de pele. De passar protetor solar. Mas os níveis de ultravioleta, se não me engano, não me falha a memória, vão até 14. Tem cidade no Brasil que fica entre 12 e 13. Que é assim, gente, é calamitosa. Só que o que acontece? O UV ele vai te consumindo lentamente. É isso que ele faz. Então ele vai minando tua resistência. Tá? Então é um dado para você falar para teus clientes. Inclusive até quando eles entram na loja, você ter essa informação. Quem sabe você pode até contratar um oftalmologista, né? E fazer. Tem gente que, sabe, eu sou a favor de gerar valor para as pessoas. Pô, vai lá, você quer investir numa grana, numa publicidade, pega uma rádio local, né? Chama um especialista junto com você, para vocês debaterem sobre o assunto e falar sobre a importância, né, do ultravioleta. Eu já vi médico falar que criança não deveria usar transition por causa da idade, fase de transição. Isso é verdade? Não, o transition ele não tem nenhuma contraindicação. Ainda tem gente que fala que não pode colocar antirreflexo, e pode tranquilamente, não faz, né?
Pois eu já deixei de vender, porque aqui na minha região o sol é muito quente. Não. E aí, eu mesmo, quando era pequena, tinha muita sensibilidade ao sol. Na verdade, eu não sabia o que era, né? Eu passava óculos brancos, que era pior, por causa da claridade, né? Da fotofobia que eu tinha. Quando eu trabalhava em ótica, as pessoas falando, mas você vai colocar antirreflexo? Mas na ótica aqui do lado falaram que é proibido, não pode. Quem falou isso? Até no site da Transitions, há 20 anos atrás, já falava, pode colocar antirreflexo, mas ninguém lê. Né? Por que ninguém sabe disso? Porque tem que estudar. Né? E se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Todo mundo faria. Então, assim, vejam só como, dentro da ótica, a gente pode informar o cliente sobre os perigos que encontram. Eu estou para fazer alguns vídeos falando sobre os níveis. Né? A gente ainda está vendo aqui com a galera se eu faço isso para o consumidor final. Agora, se imagina o consumidor final chegar na nossa loja. Flávia, imagina, Celina, chegar na tua loja e falar com o teu vendedor. Essa lente tem nível qual de proteção? Porque eu não posso usar nível 4. Porque eu já sei que o nível 4 não pode ser usado para dirigir. Pergunte-se agora, não responda, tá? O que o seu consultor óptico iria dizer isso na loja? Para se pensar, né? O que eu iria dizer para o meu cliente? Hã? Nível 4? É isso? Já está tendo cliente que está procurando nas lojas medir DNP antes de escolher os óculos. E aí a gente já está recebendo uma penca de crítica, né? Tem gente que faz Facebook fake até para criticar a gente, né? Só para mandar mensagem assim. Quem você acha que... Eu só estou dando recado. Se tem algum outro método de você fazer venda preventiva, escolhendo uma armação adequadamente, sem medir a DNP, me diga. Mas não tem. Tem um vídeo nosso aí circulando nas redes sociais falando sobre isso. Agora, eu não posso esperar o meu cliente vir na loja e o vendedor falar, eu não faço porque nunca fiz e sempre deu certo. Tá bom. E aí? Esse aqui é o problema. Andres, sabe o que aconteceu comigo? Claro. Foi muito engraçado. Porque assim, a gente tem 2 lojas na mesma rua, né? E aí os vendedores da loja de cima foram atender um cliente e fizeram medida da DP antes. E ainda falou, né? Falou assim, olha, eu fiz orçamento para você, mas, né, estiver fazendo pesquisa, então você procure uma ótica que faça a medida da DP antes, né, para melhor escolha da armação. Aí tá, aí o cliente saiu e foi fazer orçamento na loja de baixo. Mas e a loja de baixo... Oi? Tem nomes diferentes, ou o mesmo nome? Nomes diferentes. Assim, Tá. tem uma chama Ótica Safra, outra chama Prime by Ótica Safra. Tá. Mas o pessoal conhece mais por Prime. Prime Safra. Aí, isso. Aí, quando veio os vendedores de lá, não fez essa medida. E aí o cliente perguntou, falou assim, mas eu fui numa ótica que eles me falaram que tem que fazer a medida antes. Aí eu, mas eu morri de rir deles, né? Falei, tá vendo aí, vocês, né, já deu treinamento, vocês não estão usando. Né? E aí o cliente voltou na loja de cima e fechou lá. Olha, tá vendo? Mas a galera não acredita, né? A galera não acredita. Gente, olha só, eu vou ser bem sincero com vocês. Não é desabafo nada, mas tem gente que me pergunta, Andrés, teu curso dá certo? Não sei. Não sei pelo seguinte, ele depende de você. Se você não colocar em prática o que eu estou ensinando para você lá, não vai dar certo, com certeza.
Então, eu não posso garantir o sucesso do aprendizado. Tem gente que manda mensagem aqui, eu vou aprender ótica, tudo que é de ótica no teu curso. Não sei. Tem gente que comprou o curso faz 1 ano e não fez o curso ainda. Não assiste às aulas. Então eu falo assim, cara, eu vou te dizer o seguinte, você compra o curso, você faz o curso, mas segue o que está escrito lá, você vai ter acesso a 2 módulos completos, e se você não tiver resultado, eu te devolvo o dinheiro. Porra, qual o problema nisso? Mas você tem que levantar a bunda da cadeira e fazer. Aí eu falo assim, se vocês não concordarem, tudo bem. Ah, porque o quê? Assim, será que eu vou ser um bom advogado na FGV? Sei. Eu ir em qualquer faculdade de direito não garante que eu vou me tornar o melhor advogado do Brasil. Ou garante, gente? De forma alguma, né? Não. Eu vou na melhor faculdade de arquitetura que existe no Brasil. Isso garante que eu vou me tornar um excelente arquiteto? Não. Então, eu não posso te dar garantias de que o curso dá certo se você não faz, se você não aplica. Então, você quer comprar? Compra o curso, faz, e durante 15 dias, se você não gostar de nada do que você aprendeu lá durante os módulos ou os encontros, ainda eu te dou o dinheiro de volta, cara. É melhor que casamento, porque você casa e você não pode garantir se você vai ficar 20 anos casado. Só que quando você casa, não dá para devolver a esposa para a mãe de novo. Ou dá? Não dá. Então, se você não fizer por onde, as coisas não acontecem. Tem gente que me chama aqui e fala assim, Andres, poxa, eu achei que o curso era algo assim, não sei, que eu ia aprender alguma outra coisa. Tá, tudo bem. Você aplicou o que tem no curso? É que eu achei que medir DNP antes, você fala de usar o esferômetro antes, o espessímetro, acho que não vai fazer muito sentido. Mas então, se você não faz, como você vai saber se dá certo ou não? Não tem como. Então, eu digo para vocês, façam, gente. Façam. Se vocês querem se diferenciar. É fácil? Não. Mais uma vez eu digo, se fosse fácil, tava todo mundo fazendo isso. Eu já entreguei de graça, galera, de graça para as pessoas. Já fiz live de 1h30 explicando por que tem que fazer isso. A galera não faz. A galera prefere continuar fazendo desse jeito. Flávia, quando eu trabalhava como gerente, eu falava para os vendedores assim, vocês vão cair do cavalo. Quando um cliente pedir para marcar no cartãozinho e ele voltar outro dia para perguntar a armação e você dizer que não tem, e ele dizer para você, então vamos escolher uma outra armação, e você não medir DNP, vocês estão pego. E acontecia. O cliente, às vezes, voltar. Não tem cliente que volta depois de 2 meses falando assim: eu escolhi uma armação nesse canto. Ele acha que a armação tem que estar lá no mesmo lugar, né? Exatamente. Né? Tem cliente que. A maioria, né? Aí vai chegar lá no Honda e vai falar assim: não, mas que eu vi aqui com você. Você viu aqui comigo? Cacete, mas não lembro da pessoa. Acho que deve ter uns 3 meses. Poxa, mas a armação estava aqui, não está mais. Tem cliente que é assim, né? Aí, se ela for atendida por uma outra pessoa, isso aconteceu muitas vezes, galera. Mas não tem problema, o vendedor não está mais, enfim, acontece alguma... Está almoçando, eu vou lhe atender. E aí o cliente fala assim, mas você não tem que medir nada antes? Ou era besteira isso daí? Olha! Então, o cliente, ele percebe tudo isso. Se isso é padrão de vocês ou não é padrão de vocês. Por isso tem que estar todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Porque senão, igual aconteceu comigo.
sai em descrédito, né? Não, Sim, né? não. E o teu outro ponto, você vê, é isso, por isso que eu falo para vocês. E olha que foi na loja Prime ainda, hein? Que não fizeram a medida. Pensa, onde supostamente teria que ter todo um Aham, atendimento diferenciado, né? diferenciado. E tudo mais. Então, assim, galera, façam. É simples. É só um processo. Usem o pupilômetro, usem o esferômetro, usem o espessímetro. Vocês não têm noção do poder de você fazer isso na frente do cliente. De como isso vai te trazer mais clientes. Como isso vai diferenciar vocês dos teus concorrentes de parede. Andres, agora sobre a DP, né? De perto. Para multifocal. A gente faz o pedido tudo online pelo sistema do nosso laboratório, né? Eu não sei se você já ouviu falar do OptiClick. Sim. E lá não tem lugar para colocar a DP de perto. Então, lá você vai colocar a graduação de longe, né? A DP de longe e a adição só. Aí até liguei no laboratório, né, para perguntar se podia colocar em observação a DP de perto. Aí eles falaram assim, não precisa fazer medida de DP de perto, não. Porque aqui a gente já faz o cálculo e tal e já manda fazer né, a DP. Aí eu fiquei assim, sem entender. Eu falei assim, não, mas precisa sim, porque dá muita diferença. Tem gente que converge menos, tem gente que converge mais. Né? Como que a gente vai fazer? Aí ficou por isso mesmo, sabe? Eles falaram assim, analisar aqui e vou ver o que a gente faz. Primeiro que a Essilor não tem freeform, Flávia. Então, eles não têm nenhuma lente que consiga customizar o campo de perto do cliente. Eles não têm isso. Exatamente. Segundo, toda a lente deles se utiliza de bloco semi-acabado. É isso que eles me falaram também, que seria só para lente freeform. Sim, mas eles não têm. Né? Não existe nenhuma lente Varilux que faça isso. Ah, porque a gente faz um cálculo. Mentira, isso não existe. Tá? É a mesma coisa para quem tem iTerminal. Gente, eu fui representante das AIS, ganhei prêmio do melhor representante do Brasil. Fui supervisor, ganhei prêmio para ir para Las Vegas nas AIS como melhor supervisor. E depois ganhei prêmio de mais vendedor de iTerminal. Eu falei assim, eu não vou mentir para a galera. Essa jossa aqui não mede DDP de perto. E custa 50 mil reais. Porra! Vocês estão de sacanagem. Esse é o PDV mais caro que eu vendo na minha vida. Ao invés de você ter um cartãozinho lá, uma plaquinha falando com uma lente, a gente vende um negócio por 50 pau. Porque ele não mede. Não, porque é feito o cálculo. É mentira, para! Eu não vou falar isso. Porque não tem que cálculo eu vou fazer se eu não estou com o meu cliente na frente. A convergência tem que ser medida com o cliente, galera. Ou então faz tudo na média, que é o que sempre a gente fez. Na média. E a média mas aí, no caso, vende Varilux. E o cliente converge, né, mais que 2, que geralmente eles colocam 2 a menos, né, para perto. E aí? Como que faz? Vende outra marca? Que seja freeform? Você pode procurar, e aí que tá. Eu tenho que ir atrás dos fornecedores que eles customizam, né, personalizam a lente na DNP. Entendi. Mas hoje que eu conheço é Zeiss e a Roya. Né? Roya, aham. Eu tenho que saber qual que é. Agora, existem laboratórios que podem ter essa tecnologia? Existem. Isso que é mais caro, né? Bem mais caro. Por que o freeform está tão barato? Porque agora eles pegam um desenho, vamos lá, o VIP, pega o desenho do VIP e faz freeform. Aí você está vendendo, às vezes, um VIP freeform. Geralmente todo laboratório tem a produção própria deles, né? Que aí, no caso, é freeform. Sim. É que assim, toda vez que você compra uma máquina freeform, normalmente ela vem com 3 desenhos. Para você trabalhar com esses desenhos. Ela te fornece um desenho hard, um desenho mais suave, né?
E ela te entrega um desenho para pequenas armações. Aí você trabalha com eles. Ele é um freeform? Sim. É melhor que você usar um VIP, um espaço freeform e um espaço comum faz diferença? Faz. Um espaço freeform, ele vai ter maior campo visual. Ou seja, uma lente melhor. Tem todos os níveis de customização? Não, não tem. Porque o proprietário ele precisa de pagar por isso. Ele paga o clique, né? Ele paga pelo desenho. Hoje a galera está comprando assim. Ah, eu quero 100 pares de clique. Então ele vai lá e descarrega na máquina, igual, vamos dizer assim, você joga lá, descarrega 100 pares. E ele vai fazendo um par, 2 par. Quando chega no 100, ele não consegue mais fabricar essa lente. Aí ele tem que comprar de novo clique, que são os desenhos, que para ele ir confeccionando tudo isso. Mas antes é um absurdo isso, porque é o seguinte, se o sistema não tem, Eu sei. não tem, né, a medida para você fazer o pedido, né, para colocar de perto. Imagina, a gente está vendendo lente freeform lá, que é produção própria do laboratório. Só que não está ficando, né, do jeito certo, porque não está com a medida da DNP de perto. Aí você precisa de procurar um produto que faça isso. Tem laboratório que entrega isso? Tem. Né? Uhum. Se eu não me engano, não tenho certeza. Existe um laboratório chamado Essilor também. Tecnopark. A linha Zeta. Tem uma lente que customiza DNP, campo de perto. Eu não sei se a Repro ela trabalha com isso. Não sei se o Rodrigo ele poderia falar para a gente. É Repro, né, Rodrigo, que você trabalha? Peraí. Escutando? Agora eu tô te ouvindo. Sim, eu trabalho na Repro, da Matriz aqui em Santa Catarina. Na verdade, a linha customizada, a gente tem a marca própria da Repro, né, que é a UZ+, a VR Pro, né, mas aí são linhas que não carregam o nome, né, da marca, na verdade, né, mas são lentes freeform, mas com marca própria da Repro, né. Tá. Aí vocês utilizam de um bloco visão simples? Sim, é tudo customizado do Visão Simples, né. E a Essilor tem a linha que é do Kodak, da Espace O Kodak Plus. e o Espace Plus, que são freeforms, né? São Mas freeform. Varilux não tem nenhuma, né? Não, Varilux não. Varilux eles são já do bloco pré-fabricado, né? Isso. É. É que eles usam a fábrica de Manaus, né? Toda a fábrica de Manaus acaba... Assim, tá errado? Não. Sim. É a mesma coisa, galera. Assim, quanto tempo diziam que a Essilor falava que freeform era feito dos dois lados. Ah, porque meteram aí um diamante de um lado e um diamante do outro. Eles nunca falaram isso. Eu, particularmente, fui em várias palestras e eu nunca ouvi um representante dizendo que eles surfaçam as lentes. Mas o que eles falavam? Eles falavam que a lente era trabalhada dos dois lados. Aí você entende do jeito que você quiser. A lente ela é trabalhada quando ela é feita, o bloco? Sim, da parte externa. Quando você fabrica o bloco, se injeta em estado líquido tudo, nas gachetas, né, que eles chamam, aí você está trabalhando a lente do lado externo, beleza. Quando você surfaça a lente do lado interno, você está trabalhando a lente desse lado também. É errado eu dizer que eu trabalho a lente dos dois lados? Não. Depende da tua interpretação. É errado dizer que eu surfaço essa lente dos dois lados. Aí tem coisa errada. Mas eu falar que eu trabalho a lente dos dois lados, depende do ponto de vista. Porque elas são trabalhadas. Em algum momento da vida desse bloco, ele foi feito toda a curva do lado externo. E depois, quando você vende, aí você vai lá e faz somente o lado interno. Gente, eu sei que é complicado isso, né? Mas é a verdade, assim, tem muita coisa a mais, assim, que infelizmente não dá para falar muita coisa. O Andrés, falando sobre interno e externo, eu vendi uma lente um dia desse e o rapaz me reclamou que arranhou por dentro com muita facilidade. Por fora estava perfeito, agora por dentro
Ele ranhou muito rápido. O que será que aconteceu? Bom, quando se trata de arranhão, aí a gente precisa de colocar, eu sempre colocava lente contra a luz para ver como que eram os arranhões. São arranhões circulares? São arranhões que são retos? Vai me dizer muita coisa. Se forem circulares, quer dizer que ele foi lá, ó, como que a gente limpa o óculos? Ou às vezes tem gente que faz isso. E o óculos fica todo riscado. Se você O colocar ele na... estranho é que externo está todo perfeito e por dentro está todo arranhado. Agora, tem a R que... Bom, também tem a R Não, ele nem quis a R, porque... Não? Não. O grau dele é forte e ele trabalhava com limpeza de carro. Tem que ver também que às vezes a haste é a hora que fecha, bate na lente, né? Isso, A haste. Flávia, boa. Na hora que fecha, por exemplo, esse aqui meu fecha, ele tá batendo na armação. Mas tem uns que fecham e batem aqui na lente, do lado interno. Uhum. Se tiver uma marquinha desse lado, no temporal inferior, aí é a haste que bate. Tem óculos de sol que acontece isso e Acontece muito. no óculos de sol eu tenho visto muito mais. E dá Mas aquele... nesse caso também, se for policarbonato, o laboratório pode ter errado e não ter feito o coat interno, né? Como ela diz que não está riscando interno e não externo. Por Pode ter dentro, um erro. por fora tá perfeito, sem nenhum ranhão. Ele disse que tem o maior cuidado, já porque Mas a lente é demora policarbonato? de trocar. A lente dele é de alto índice. Pode, Alto como o alto índice tem proteção na base e na face externa já tem proteção de fábrica e na interna teria que aplicar o coat, alguma coisa assim, né? E tem gente que isso deixa da face interna? Tem. E vende para você como se fosse os dois. Tem muita gente que faz isso. Tem. Né? Como que a gente vai saber se está com coaching ou não? Não tem. Né? É complicado essas coisas. Mas a ideia é que vocês comecem a entender, porque quando surge o problema, eu preciso de ter clareza do que está acontecendo com o meu cliente, né? Essa aqui é a parada. Tá? Olha só, eu preciso de falar para vocês agora. Alguns de vocês já estão, né? Mas pediram aqui, né? O pessoal me pede, eu tenho que obedecer, né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas é segunda-feira? Dia 21, que é segunda-feira, nós daremos início a um grupo de produtividade, tá? Como que funciona esse grupo? É um grupo que nós vamos fazer pelo telefone, nós vamos usar um aplicativo chamado Telegram. É um desafio de 21 dias para aumentar a tua produtividade. Se vocês tiverem algum interesse nesse desafio, então vocês podem chamar pelo WhatsApp. A Bia vai estar passando todas as informações para vocês, tá? Só que assim, só entra se vocês realmente vão topar os desafios, tá? E eu aconselharia o seguinte: façam isso pelo menos com alguém que está normalmente junto com você. Tá? Nós fizemos já há algum tempo isso com a Bia e é muito legal porque você cresce junto, você vai fazendo junto com a pessoa, aí a pessoa vai te... A pessoa que está do teu lado sempre, ela vai ficando cada vez mais ocupada e você vai trazendo ela mais para a produtividade e você dá muita risada com os desafios. São ferramentas que nós vamos entregar para vocês deixarem o seu dia muito mais produtivo, tá? Em breve, nós vamos ter o curso sobre produtividade, tá? Mas tudo está sendo iniciado por esse desafio de 21 dias. Então, se você quer ser incomodado, se você está achando que você está muito ocupado, né? É porque você está menos produtivo. Aí você chega em casa e fala assim, meu Deus, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Então, nós vamos te ajudar com relação a isso. Tá?
Quem sabe se vocês não possam fazer pelo menos com os gerentes de vocês, para que eles se pensa numa pessoa que é ocupada dentro de uma ótica, essa galera chama-se gerente. Tá? O bichinho tá para lá e para cá, às vezes nem almoça e ele acha que tá tudo bem e tá completamente errado. Né? Se vocês puderem fazer isso com a equipe de vocês, e um detalhe, não paguem para nada, para ninguém. Nada, nada. Tá? Não deem para as pessoas. Cara, se você quer fazer alguma coisa legal com alguma equipe sua, desconta deles, nem que seja R$ 10 por mês, mas ele tem que pagar por aquilo que ele vai fazer, porque senão eles não dão valor. Eles não vão fazer o desafio. Tá? Quando sai dinheiro do teu bolso, você dá valor para aquilo. E tem gente que mesmo pagando R$ 1.600, não faz. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem gente que me liga para fazer consultoria com ele. Mentoria, né? A mentoria junto com a consultoria. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Então vamos ter uma reunião. Depois da reunião, ele fala para mim assim, nossa, mas eu vou ter que fazer tudo isso? Mas eu vou chamar... Não, então não vou fazer. Procura outra pessoa. Não, mas você é chato. Cara, assim, se eu tô mais interessado no teu negócio do que você, então não vai funcionar. Mas você garante? Não, eu posso te garantir que o processo ele dá resultado, porque eu já fiz isso durante anos em mais de 900 lojas. E dá certo. Quem trabalha dá certo. Mas tem gente que não quer. E ainda tem gente que fala, mas quanto que você cobra para fazer esse trabalho aqui na minha loja? Eu não faço. Então, assim, as pessoas só querem pagar, mas não querem passar pela dor da mudança, galera. Né? É complicado isso. Então, assim, fica aí dado o recado. Nós temos um grupo se formando, grupo de 21 dias de produtividade. Se você quiser estar dentro, chama depois no WhatsApp. Aí a Bia vai te mandar todas as informações que você precisa saber, como que você vai fazer, enfim. Mas a gente vai se divertir bastante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o grupo de desafios aí que vocês têm. Quem que é aí, Flávia? Fala que eu vi. Meu filho, ele falou assim, e agora? Vai ficar aí o tempo inteiro agora, mãe? Deixa eu ver quem tá aí. Muito bem, agora rapidamente, vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já vou fazer no geral, né? Tem alguém com alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso tirar agora, faça agora, ou cale-se até terça-feira que vem. Andres, eu só acho que você deveria fazer o preço para quem, né, quem é aluno, para os gerentes, o mesmo preço que você vai fazer para a gente. Vocês não concordam comigo, gente? Concordo. Que a gente já está fazendo o curso. Aí eu quero entrar no desafio de 21 dias. E eu queria muito que a minha gerente também entrasse. Aí, né? Aí teria que fazer um preço melhor também. Então, mas Flávia, seria injusto com quem já pagou um valor maior. Entendi. Né? Tem gente que já me ligou assim, tem gente que vai fazer com o marido. Né? O marido pode fazer o preço do aluno? Eu só pergunto assim, o marido é aluno? Não. Não é. Tem gente, olha, é sem sacanagem. Deixa eu ver aqui. Tem gente que briga comigo porque para entrar lá no grupo do Facebook. Tá? Inclusive agora a galera decidiu aí, tá postando um monte de coisa legal que teve lá, não sei se vocês têm visto, um monte de perguntas têm surgido, tá bem bacana lá. Tem gente que quer entrar, tem aluno que marca a gente, mas não tem como marcar, as pessoas não conseguem entrar, somente aluno, e é uma pessoa. Já tem marido e mulher dentro do grupo? Tem, porque eles compraram 2 cursos. Compraram 2 cursos, né? Olha só aqui a lista que a gente tem.
Mas, Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você ter o teu funcionário por R$ 197 mais produtivo do que ocupado, vale a pena por R$ 197? Não, vale, mas é que eu queria um desconto. Né? Mas ó, sempre quando alguém pergunta para mim assim, eu vou responder o seguinte: você quer desconto? Alguém já me viu falando sobre isso? Eu acho que eu já vi. Você quer desconto ou você quer resultado? É resultado, né? Lógico. Então, tem gente que fala, Andres, mas tem o fulano e tal que cobra X na mentoria sua. Tá bom, tá tudo bem. É cara a mentoria? É. É caro. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Mas se você quer dobrar, quanto que custa dobrar teu faturamento? Esse que é a pegada. E o mais terrível de tudo, gente, é que tem gente que gasta R$ 50 mil num aparelho que vira uma bicicleta ergométrica, porque o troço nem é ligado, né? Mas não paga para melhorar e crescer a loja dele. Não paga. E eu falo para vocês, é tão crítica a situação que tem gente que é de grandes redes que está procurando a gente. Tem gente de grandes redes. Então aí você começa a tirar, poxa, se as grandes redes estão passando por isso, é porque esses consultores de campo dessas grandes redes também não levam solução para eles. Vocês acham que não tem? É que a gente não vê, mas tem um monte de gente na Diniz que está falindo. Porque não sabe trabalhar. É que é igual ao McDonald's, né? Só troca o dono, mas mantém a base. Né? Mercadão dos Óculos é assim, de enxurrada. E assim uma série de lojas. Né? Então, assim, é caro. É. Mas dá resultado? Dá. Dá resultado. Dá resultado. Dá para dobrar teu faturamento? Dá até para dobrar teu faturamento. Tem que trabalhar? Tem. Mas eu mostro o caminho. E a gente vai junto. Né? É uma maratona que a gente faz aí de mais ou menos 6 meses a 1 ano. Né? Então, mas dá certo. Então, vale a pena. Olha só, a gente tem... Eu não consegui aqui. Ah, eu consegui agora. Vou mostrar para vocês aqui. Olha quantas pessoas. 305 pessoas querem participar desse grupo. Estão vendo? Dá para ver? 305 pessoas. Tem 175 pessoas no grupo. Nós temos já mais de 270 alunos. Tem muita gente que não usa Facebook, tem gente que também é alienado a tudo isso. Facebook, não tem Instagram, não tem... Só falta não ter celular. Mas eu já conheci pessoas que não têm celular também, tá? Mas é isso aí. Né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O mercado como um todo tem como ganhar dinheiro em ótica? Tem. Tem como ganhar muito dinheiro em ótica? Tem. Por que vocês acham que essas grandes redes faturam e não quebram? Mesmo sendo um caos administrativo. Então, assim, o que a gente faz? A gente aplica o modelo em quem tem uma loja, em quem tem 2 lojas, em quem tem 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. Hoje eu faço até para quem tem 10 lojas, no máximo. Já fiz isso para 30, é loucura. Eu não faço mais isso. Né? Sou uma experiência na vida, mas não faço mais isso. Para cuidar de 30 lojas. Né? Mas eu digo para vocês,
E a gente vai encerrar com isso daí. Se vocês vendem Zeiss, Essilor e Royer, vocês nunca vão ganhar dinheiro. Tá? Vocês nunca vão ganhar dinheiro se vocês vendem esses 3 produtos. Aí vocês perguntam assim, mas o que vende a Fotótica? O que a Diniz vende? O que a Carol vende? O que a Chili Beans vende? Vocês acham que eles vendem marca? 80% do que eles vendem é marca própria. Só que eles pagam R$180 num Comfort. E vocês pagam 300? 320? Alguém tem que sustentar a conta, né? E quem sustenta? Se no Brasil tem 23 mil óticas e somente grandes redes chegam a 3 mil, as outras 20 mil que pagam a conta, galera. Aí me pergunta por que eu sei disso. Porque eu ajudei a criar esses formatos lá na Grand Vision, na Fotótica, na Diniz, na Carol, em todos esses grandes players. Então a gente só pega aquilo ali e coloca no teu pequeno negócio. Ó. Até uma loja do Camelódromo está faturando R$80 mil por mês. Uma loja do Camelódromo fatura R$80 mil por mês. Como que eles faturam? E o melhor de tudo, aumenta faturamento e o melhor de tudo, aumenta a lucratividade. Então eu sempre falo, tá pesada as duplicatas? Tá? Vão ficar mais ainda. Porque alguém tem que pagar essa conta que os outros grandes não pagam. Alguém tem que pagar essa conta. E tem muita gente para pagar essa conta. Tá? Então, vejam, abram o olho. Isso a gente vem falando já há mais de 15 anos. Tem como ganhar dinheiro em ótica? Tem. Tem como melhorar o faturamento? Tem. Mas melhor de tudo é sobrar dinheiro no bolso. Né? Porque tem gente faturando 150 mil reais. Quem gostaria de vender 200 mil reais na loja? Só que tem gente que vende 300 mil e não consegue pagar o boleto. Não consegue pagar o boleto. Porque vendeu meia dúzia de lente e já dá 10 mil reais. Então pense nisso. Pense nisso. E eu falo, eu não sei, acho que todo mundo já deve ter recebido um e-mail sobre isso. Vocês receberam um e-mail, há uns meses atrás, eu fiz um trabalho gratuito de check-up de ótica. Sabe, um check-up? Você não faz um check-up para ver como que tá teu corpo? Eu fiz um check-up gratuito para 10 pessoas. Mandamos em 1h30 já tinha os 10. Gratuito. Não cobrei nada por isso. Nada. E eu vou estar fazendo isso essa semana. Quando que a gente... É isso, essa semana. A gente vai estar enviando e-mail. Se vocês não receberam, entre em contato com a Bia. Né? Mas não cobro 1 centavo para te dar um diagnóstico da tua empresa. E ainda vou te dizer, quanto que você pode melhorar teu faturamento. Ainda vou te dizer, se eu posso te ajudar. Ainda vou te dizer, eu não posso te ajudar. Ou eu vou te dizer, olha, teu problema está de dentro para fora ou de fora para dentro. E aí? Eu tenho um aluno que faz consultoria. Quanto que ele cobra, Bia? Quanto que ele falou que ele cobra para fazer esse diagnóstico?
Não fala o nome da pessoa. Ele é aluno. Ele está lá no grupo também. R$ 6.000. Só para te dar um diagnóstico. Tá tudo bem. Ele trabalha, ele vai trabalhar igual um cão. Mas eu faço isso porque me dá prazer. E eu entrego isso. Eu vou te mostrar. Eu mostro o caminho. Ó, é isso. Ah, você vende quanto? 60 mil? 30 mil? Você sabia que você poderia faturar 60? Como? Eu vou te falar. Fazendo isso, 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 isso. Agora você pode fazer isso sozinho, mas já te dei já o caminho das pedras. Ou você pode fazer isso acompanhado. Mentorado. Mas até aí eu já te entreguei a receita do bolo. E eu faço isso gratuitamente. Né? Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. Né? Então, se alguém de vocês quiser, não tem problema. Eu vou mandar um e-mail, acho que na quinta-feira, se não me engano. E eu só consigo fazer isso para 10 pessoas. Né? E eu não cobro nada por isso. Depois você decide. Depois que eu te mostrar todo o mapa da mina, é assim mesmo. Aí tem gente falando, mas Andrés, você é maluco, como que você não cobra? Aí as pessoas não vão querer. Não. Por isso que a gente está cheio de gente querendo. Porque é entregando que você recebe, galera. É entregando que você recebe. Não tem mágica no negócio. É trabalho. Se você não mostra, né, como que você vai prometer algo? Como que você vai garantir alguma coisa? Primeiro você tem que fazer um diagnóstico. Eu ainda prego isso. Como você vai entregar um remédio sem você saber qual a situação da loja? Não tem como. E tá cheio de consultor que faz isso. Tá cheio de gente que paga para fazer treinamento, gente. Isso é um alerta para vocês. Sem saber do que vai dar o treinamento. Agora, olha, nós vamos estar, só estão definindo a data em Foz do Iguaçu. Contrataram a gente para ir em Foz do Iguaçu. Chamaram a gente para ir em Assunção. E vamos para Santa Cruz de la Sierra, não é isso? Na Bolívia. E aí eu perguntei para a pessoa, mas você quer falar sobre o quê? Ah, não sei, fala qualquer cara. Eu vou sair. Não, tudo bem. Meu preço é X. Você quer ir lá que eu falo? Pergunta para teus clientes o que eles querem saber. É técnica de vendas? Não. Eu já fui em lugar para fazer treinamento onde a galera não sabia. Não era técnica de vendas. A galera estava desanimada. Era muito mais motivacional, misturando técnica de vendas. E aí a galera vai jogando dinheiro fora. Né? Então, assim, cuidem do negócio de vocês. Cuidem. Vocês têm que ser protagonistas do negócio de vocês, não as marcas que vocês vendem. As marcas são parceiros, são coadjuvantes. Então, se as marcas que vocês vendem são atores principais do negócio de vocês, tem coisa errada. Tem coisa errada. Vai ser difícil vocês gerarem valor dessa forma. Tá bom? Jailson, falo muito hoje, hein, Jailson? O Honda só fica ouvindo, né? Peraí. Agora que ele ia falar, tá no mudo. Peraí, porque eu coloquei. Ah, tem que desmutar aí, acho. Não, aqui acho que tá. Aqui eu tô sem o fone. Ah, tá. Beleza. Mas é isso aí, galera. Não sei se fez sentido isso para vocês, né? Mas tem gente ganhando dinheiro nesse país. Esqueçam essa parada de Copa do Mundo, que o país só começa agora. E se o Brasil perde a Copa, aí tá ferrado mesmo, que um ano tem gente faturando e batendo metas e tendo lucratividade de janeiro, fevereiro, março. Não tem crise, galera. A gente, em consultoria, conseguiu dobrar faturamento na pior crise que teve há 2 anos atrás do país. Com trabalho, estratégia. Né? Você faz um plano estratégico para colher lá na frente. Mas é isso aí.
11h30 da noite. Desejo a vocês aí uma ótima noite, um ótimo ainda semana. Espero que vocês tenham passado um ótimo Dia das Mães, tá? E para quem está aí no grupo de desafios, estamos juntos. Segunda-feira se prepare para altas emoções, né? Se vocês puderem fazer isso acompanhado, é muito divertido. Sério mesmo, é muito divertido. Vocês vão morrer de dar risada. Andres, mas é grupo de produtividade ou de comédia? Tem coisa melhor do que aprender as coisas dando risada? Que normalmente aprende, ou a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? O grupo de desafio é para aprender agora pelo amor. Né? E a gente tem aprendido assim. A gente aprende. Você imagina, tem coisa pior do que você trabalhar em casa? Para você, coisa pior no sentido de você se distrair com a televisão aqui do lado, o Netflix assim, piscando para você. Assiste eu, vem em mim, o Netflix só piscando para você. Aí você, não, Jesus. A gente conseguiu. A gente conseguiu ser muito mais produtivo. 10 vezes mais produtivo do que a gente era antes. E é isso que a gente vai querer ensinar para vocês. Beleza? Angelita Zonta. Queria fazer eu queria falar só uma coisinha da Angelita. Não sei se vocês sabiam, a Angelita, ela é corredora, né? Angelita, ela é ciclista. É isso, Angelita? Tá mudo, Angelita. Isso mesmo, André. Sou ciclista. Nas horas vagas. Nas horas vagas, né? Isso mesmo. Eu vi lá, tá toda com aquelas roupas toda coladas, sabe? Aquelas roupas coladas de ciclista. Eu não uso isso, mas nem começa brava, né? Mas estou me recuperando de um tombo aí de 2 meses atrás que foi violento. É mesmo. Eu gosto de surfar. Opa, legal. Surfar. A gente surfa quase que todo dia. Esses dias estava meio friozinho aqui, não dá nem pra ruim essa. Né? Mas o ideal é surfar de manhã, trabalhar à tarde, ser produtivo. Esse aqui é legal. Né? Mas não sei. Nem na bicicleta ergométrica eu consigo pedalar direito. Imagina pedalando igual você, Angelita. Não tem como. 90, 170 km. É isso aí, André. Superar limites. É isso aí. Muito bom. Né? Mas você vê que eu soube disso, isso me deu mais força, sabia? Me ajudou. Legal. Tá vendo? Legal isso daí. Obrigado. Gente, boa noite. Não vou mais alugar vocês. Uma muito boa noite para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês conhecem aí meu WhatsApp, ou então vocês entram em contato com a Bia. A Bia passa aí todos os detalhes para vocês. Tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo terça-feira. Na próxima terça-feira. Tá bom? Tchau, galera. Ótima noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.